Muito bom dia a todos. Nós, em outras ocasiões, já nos ocupamos com esse tema agora, o nome do Senhor Jesus. Já vimos o nome do Senhor Jesus como aquele que salva, portanto, o Salvador. Já vimos o nome que redime, o Redentor. E, a partir de agora, queremos nos ocupar um pouco com o nome que reúne. Porque o Senhor Jesus, Ele nos salvou, Ele nos redimiu com uma finalidade. Ele não queria apenas salvar pecadores da morte eterna. Ele não queria apenas mudar a nossa posição de escravos de Satanás para servos dele, nos dando assim liberdade, nos comprando, redimindo. Mas ele também quer a honra e a glória para si. Ele gostaria de ser adorado. E nesse hino que acabamos de cantar aqui, nós também expressamos esse pensamento, que é o nome santo e adorável, e também temos falado que é o nome precioso. E eu penso que para a reunião de hoje, esse pensamento do nome precioso é algo que é importante termos em mente. E, inclusive, é uma pergunta que cada um deve fazer para si. De quão precioso realmente é esse nome e, portanto, essa pessoa do Senhor Jesus é para você, é para mim. Porque se ele não tem o valor devido em teu coração, nós também, em outras coisas que têm a ver com a pessoa dele, como, por exemplo, a maneira de se reunir, nós vamos abrir mão de certas coisas da Escritura para substituir isso por nossos próprios pensamentos e sentimentos. Agora, se ele é precioso para você e para mim, então também teremos o desejo, estaremos ansiosos para obedecer a ele também nesses pontos. O nome que reúne está dividido em vários subtemas. Nós vamos hoje nos ocupar com o versículo que todos nós com certeza já conhecemos, Mateus 18, versículo 20, e vermos nesse versículo 7 pontos divinos de reunião, de atração desse nome do Senhor Jesus. Nas próximas reuniões, ou na próxima reunião, nós queremos nos ocupar então com o nome que reúne, vendo a diferença ou as diferenças que eventualmente há entre as chamadas denominações humanas e o nome divino. Depois também ver um pouco ainda a evolução na igreja professa, como chegou ao estado de hoje, e o caminho de Deus e a nossa prática. Tudo ligado a esse nome que reúne, esse nome que é sobre todo nome, nome do Senhor Jesus. Para iniciarmos, queremos ler então aqui em Mateus capítulo 18. Inclusive há pouco tempo ouvimos um pouco sobre esse versículo. Mateus 18, versículo 20. Eu coloquei aqui já o versículo 19 junto. E nós poderíamos até mesmo fazer a leitura a partir do versículo 18, que está no mesmo contexto. Infelizmente, a iluminação hoje de manhã não é tão boa quanto à noite. Vamos ter que conviver com isso. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Com certeza esse versículo 20 é bem conhecido, não apenas entre nós, mas na cristandade de forma geral. Esse versículo é bastante utilizado. E por isso é mais importante ainda que, de fato, soubermos
qual que é o conteúdo desse versículo, o significado dele. Nós recentemente ouvimos que esses versículos estão no contexto da oração, e de fato estão. Na verdade, temos duas coisas aqui que levam ao versículo 20. Por isso eu li também ainda o versículo 18, que vamos conferir então nas nossas Bíblias, onde falava a respeito do ligar e desligar na terra e a aprovação disso no céu. Isso diz respeito, portanto, à autoridade do testemunho local da igreja, ou da igreja local, no sentido do Novo Testamento, e também tem a ver com disciplina, eventualmente. Decisões tomadas na terra, diz aqui, são reconhecidas no céu. Só que tem uma condição para isso, e a condição é justamente o versículo 20, que se inicia com essa palavra. Por quê? Esse versículo nos dá o motivo e a razão pela qual decisões na terra podem ser reconhecidas no céu. Se essa condição não for cumprida, as decisões também não têm esse aval divino, ainda que talvez estejam corretas, ainda que tenham uma base bíblica. Eu digo isso porque na cristandade nós vemos, principalmente no âmbito da disciplina, pelo menos em alguns círculos de comunhão, decisões que têm uma base bíblica e que são aprovadas biblicamente, mas elas não têm esse mesmo aval da parte de Deus do que quando essa condição da reunião dos 2 ou 3 ao nome do Senhor Jesus estiver cumprida. O próximo ponto está então no versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem e pedirem. Então isso faz referência à oração e à oração coletiva. E essa oração coletiva, então, tem uma promessa ligada a ela. Isso lhes será feito por meu Pai. Portanto, Deus, o Pai, ele atende essa oração e responde. De que maneira? Esse versículo não diz. A resposta pode ser múltipla. Como às vezes se fala na escola dominical, já para as crianças, Deus responde com sim, não, ou espere mais um pouco. Então Deus nem sempre dá a resposta que nós queremos, mas Ele prometeu que Ele vai fazer aquilo que é pedido por 2 ou 3 que concordarem sobre uma coisa. Muito bem. E se esses 2 ou 3 concordarem com a condição do versículo 20 em mente e ela estando cumprida, aí essa oração também recebe a resposta sim da parte de Deus o Pai. Por quê? Porque nesse caso, a oração feita por esses 2 ou 3, esse pedido, está de acordo com a pessoa do Senhor Jesus e, portanto, com Deus mesmo. E uma oração assim, ele consegue responder da maneira como ela foi feita. Então, nós temos primeiro a oração atendida. Esse é o contexto. Por ali, vemos também a importância da oração coletiva e da reunião de oração. Nós temos aquele bem conhecido versículo no livro de Atos, capítulo 2, que talvez podemos também ler rapidamente. E esses dias em casa eu estava conversando um pouco com o Ricardo também sobre esse versículo. Versículo 42, onde diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vemos aqui as orações colocadas em último lugar, mas sabemos que são coisas ao mesmo nível, quanto ao seu valor, quanto à sua posição. Contudo, todas elas devem estar cumpridas. E dentro do contexto da palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, e por isso talvez temos a doutrina dos apóstolos em primeiro plano. Porque sem essa doutrina dos apóstolos, não é possível ter uma comunhão segundo Deus,
Não é possível partir o pão segundo Deus e não é possível orar segundo Deus. Então, a base doutrinária precisa estar ali para todas essas coisas. A razão por que essa oração é atendida, nós temos nesta palavrinha porque, e portanto no versículo 20, e a razão é que esses 2 ou 3 estão reunidos com o Senhor Jesus no meio. Ele estando no centro. E nós veremos o que isto significa. Tem algumas palavras aqui com letra vermelha e já foi alertada na última vez que está um pouco ruim nesse ambiente aqui, então eu vou sempre ler elas com um pouco mais de ênfase para que realmente todos possam ver. O nome divino é o centro divino, conforme esse versículo 20. E muitas vezes eu utilizo essa ilustração de um relógio. Relógios temos aqui 2 nesse salão, pendurados na parede, e nos orientamos por esses 2 relógios quanto ao horário da reunião. Mas agora imaginem um relógio desse tipo aqui. Existe apenas um mostrador. Isso é um relógio? Eu estou vendo várias pessoas assim. Nunca esse negócio vai servir para lhe mostrar o tempo exato naquele momento que você quer saber. Agora, ao contrário, nós vamos tirar os números e deixar só o ponteiro rodando. É um relógio? Serve para alguma coisa? Talvez. Por quê? Porque a gente sabe onde que estão os números. Mas quem não sabe onde que estão esses números, não adianta nada. E se tiver um relógio, como eu vi em um estabelecimento comercial lá na Alemanha, também não adianta, porque ele rodava ao contrário, os números eram ao contrário. Então, apenas por nossa experiência e por conhecimento dessa parte, a gente consegue eventualmente adivinhar o tempo ali. Do contrário, também não é um relógio completo, nenhum nem outro. Para termos um relógio completo, precisamos disso aqui, um mostrador, mais um ponteiro, isso vira um relógio e ele funciona também. E assim funciona com o Senhor Jesus, com ele estando no meio. Não adianta termos apenas certos padrões, como o mostrador, sem o ponteiro colocado no centro com o eixo que roda. E se você desloca esse ponteiro para os lados, já também não vai funcionar mais. Então, realmente, ele precisa estar no centro e aquele motor escondido atrás deve estar funcionando corretamente. Também não adianta apenas falar na pessoa do Senhor Jesus, sem levar em consideração os padrões que a palavra de Deus nos dá para colocarmos esse Senhor Jesus no centro. Porque eu creio que nenhum cristão verdadeiro, realmente salvo, nega a importância do Senhor Jesus. Você não vai achar nenhum cristão verdadeiro e salvo que vai dizer ele não tem importância para mim. Mas ele tem também o lugar correto. Você coloca ele no centro? Eu coloco ele no centro? Agora queremos analisar então esse versículo 20 um pouco mais. Como falei no início, são 7 pontos que podemos destilar nesse versículo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou ao meu nome, aí estou eu no meio deles. O primeiro ponto é a palavra por quê. Com essa palavra nos é dado uma razão divina. Deve ser uma ali, vocês corrigem mentalmente, tá? Precisamos da razão divina para nos reunirmos. É ele a razão. Não estamos nos reunindo porque é tão bonito, não estamos nos reunindo porque os irmãos são tão amáveis, não estamos nos reunindo aqui porque queremos, em primeiro plano, uma comunhão social, não estamos nos reunindo para cantar bonito, para ouvir alguma coisa da Bíblia, não estamos nos reunindo para agora, por exemplo, ouvir o irmão Bernardo falar alguma coisa.
Não. O ponto de atração, a razão, o motivo pelo qual estamos e queremos nos reunir é a pessoa do Senhor Jesus. Se ele não for esse ponto de atração, tudo mais pode ser humanamente falando bonito, mas em algum momento vai falhar e não adianta. Se o Senhor Jesus não for o ponto de atração e a razão por que eu e você estamos vindo aqui para nos reunir ao redor dele, em algum momento, qualquer outra razão, qualquer outro motivo vai deixar de ser interessante, vai deixar a sua importância e a gente vai começar a substituir por outros mais. E basta nós olharmos para a cristandade de forma geral e, por vezes, até para nós mesmos, para percebermos isso. As pessoas não estão vindo mais. Será que a gente tem que mudar alguma coisa? Tem que colocar mais um atrativo para as pessoas virem de novo? Não. A pessoa do Senhor Jesus tem que ser o atrativo. E essa responsabilidade cada um de nós tem, de nós nos ocuparmos com ele e darmos a ele o devido valor. Duas vezes nesse versículo temos indicações a um lugar. Onde e aí. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor nos mostra um lugar divino para a reunião. Isto sempre tem sido o padrão de Deus, de mostrar ao seu povo o lugar onde ele queria que fosse o centro do seu povo, onde ele queria que houvesse o centro de todos os ensinos, de todas as instruções, de todas as atrações e também de toda a adoração. Já no Antigo Testamento nós temos mencionado esse lugar. A primeira vez, Deus está fazendo uma alusão clara ao lugar onde ele queria habitar, já em Êxodo capítulo 15. Todos esses versículos que vou mencionar eu não coloquei nos slides, então é importante de repente pelo menos acompanhar um ou outro. Êxodo capítulo 15, tanto no versículo 13 como no versículo 17, nós temos mencionado a habitação de Deus. Versículo 13 diz que com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. E no versículo 17, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então, nós vemos aqui que Deus está dando ênfase, já nas primeiras vezes, quando ele menciona o lugar da habitação dele, portanto, o centro onde ele quer estar, o lugar divino, ele dá ênfase de que tudo procede dele. Ele que fez a escolha desse lugar, ele preparou, aparelhou, como diz aqui, esse lugar, ele o fez plano para que o templo mais tarde pudesse estar lá em Jerusalém. E ele o chama também a habitação da tua santidade. Portanto, essa habitação de Deus tem que estar de acordo, ou está de acordo, com a santidade de Deus. É o santuário do Senhor, é o santuário, portanto, onde ele também quer receber a adoração, obviamente conforme o padrão dele. Mais tarde, em Êxodo capítulo 20 e 25, outras vezes ele faz referência a essa habitação. Também em Deuteronômio capítulo 12, é um capítulo bem conhecido, onde muitas vezes é dado ênfase no lugar que ele iria escolher. Isso ainda enquanto estiveram no deserto. E até mesmo aquela habitação móvel lá no deserto, chamado tabernáculo, tinha que ser totalmente segundo os padrões dele. Inclusive, o lugar dentro do acampamento de Israel era determinado por ele. E nem sequer o israelita podia escolher, bom, onde que eu vou colocar a minha tenda?
mais perto do tabernáculo, mais longe, do lado direito, esquerdo. Deus determinou a ordem completa lá daquele acampamento. Ele determinou qual tribo estaria em qual lugar, acampado ao redor da habitação dele. E os mais próximos eram os sacerdotes e os levitas, da tribo de Levi. E hoje já nos recordamos, todos nós somos sacerdotes conforme os pensamentos divinos, portanto todos nós temos esse lugar próximo, perto da morada de Deus, próximo daquele lugar onde Ele quer ter a adoração. E mais ainda, temos agora acesso à presença dEle, ao contrário dos israelitas. Muito bem. Portanto, Deus escolhe o lugar, um lugar divino. Então, quando fazemos a pergunta, e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui, se não todas, espero pelo menos, já tenham feito essa pergunta: onde, Senhor, queres que eu me reúno? Então, nós precisamos ir ao padrão bíblico. Temos que ver onde que está o lugar, não geograficamente hoje, mas sim espiritualmente, onde está o lugar que o Senhor escolheu, onde os padrões dele estão sendo respeitados, ou onde se tem pelo menos o desejo de respeitá-los. Por que eu digo isso? Porque todos nós somos seres humanos, e ainda que temos o ardente desejo de obedecer ao Senhor nesses pontos, com certeza haverá falhas. Mas se esse desejo nem sequer existe, a gente já logo de cara começa a introduzir pensamentos próprios, substituindo os pensamentos de Deus, então ali com certeza não está aquele lugar. Então, nenhum lugar, na verdade, que estabelece padrões humanos, ainda que baseados em doutrinas bíblicas, para a sua reunião, pode arrogar para si, é o lugar que Deus escolheu. O Senhor está no meio. Não funciona. Senão, estamos procurando, buscando pelo lugar que Ele escolheu, não adianta. E esse lugar é fácil de encontrar. Os israelitas não tiveram esse interesse durante séculos. E depois havia uma pessoa, o rei Davi, e ele teve esse desejo no coração dele: eu quero encontrar a habitação de Deus. E o que Deus fez? Ele respondeu e lhe mostrou. Essa pessoa procurou e recebeu a resposta. Então, se eu procuramos por esse lugar divino, também hoje, Deus vai mostrar. Ele não deixa essa procura sem resposta, porque é do interesse dele. O ponto 3 nesse versículo é a unidade divina, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. A palavra reunidos, reunião, fala de união, de unidade. E essa frase está na voz passiva. Não é nós que estamos nos reunindo, não. É nós que estamos tomando essa iniciativa. Também esse desejo, mesmo executado por nós, é Deus que coloca no nosso coração. É o Senhor que nos reúne. É o nome dele que nos reúne. E ele também fez esta união de todos os verdadeiros filhos de Deus, os unindo em um corpo, fazendo essa unidade divina. Podemos talvez abrir ainda um versículo das Escrituras quanto a isso, ou 2. Primeiro, talvez 1 Coríntios, capítulo 5. É um capítulo um pouco triste nas Escrituras, mas faz referência a esta unidade e a autoridade do nome do Senhor Jesus no meio desses 2 ou 3, assim como o Senhor Jesus o prometeu nesse versículo. 1 Coríntios 5, versículo 4 diz, o apóstolo Paulo ali falando aos coríntios: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo mostra aqui que existe uma unidade que vai muito além da localidade. A unidade divina, ela não é feita para diadema. É uma unidade onde todos os verdadeiros salvos estão inseridos. O apóstolo Paulo não estava em Corinto, ele estava em outro lugar. E mesmo que a decisão, ou qualquer decisão ali, fosse tomada em Corinto, o apóstolo está dizendo, eu estando ausente, juntos, vós e o meu espírito. Ele fazia parte dessa unidade e respeitaria também essas decisões tomadas. Então, isso é um ponto importante entendermos também hoje. Quando o Senhor autoriza alguma decisão em alguma localidade, a princípio todos estão obrigados a respeitar essa decisão. Por quê? Porque estão inseridos na unidade. Se não for assim, se eu não agir assim, eu questiono, na verdade, a unidade divina e estrago ela. Eu me faço independente da pessoa do Senhor Jesus nesses casos, me colocando fora dessa unidade, na prática. Embora posicionalmente isso nunca é possível. Por quê? Porque é uma unidade feita por Deus. Eu não tenho como sair dela. Mas eu posso me comportar como se eu não fizesse parte dela. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, Deus mesmo, novamente por meio do apóstolo Paulo, porque ele escolheu esse instrumento para nos falar da unidade divina, ele sublinha e enfatiza esta unidade já feita. Efésios 4, versículo 3 e 4, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou seja, não fazendo essa unidade, mas guardando, e guardar apenas posso algo que já existe, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Deus, em vários lugares, ele nos mostra essa unidade, como ela é segundo a doutrina, a teoria, e como ela foi colocada em prática. Basta lermos o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, mas também as epístolas, para vermos isso. Esse é o padrão que Deus coloca também para nós hoje. Portanto, temos uma razão divina para nos reunirmos em um lugar divino, e naquele lugar divino se encontra esta unidade divina. O ponto número 4 é o número 2 ou 3, o número divino. Deus também estabelece o número mínimo para que esses pensamentos dele, quanto à sua habitação e quanto ao fato do Senhor Jesus estar no meio de um grupo de cristãos, possa funcionar conforme os pensamentos dele. E ele escolhe o número mínimo para isso. Isso é maravilhoso vermos também. Deus não está pensando em milhares. É como, e claro, ele sabia que haveria no meio dos homens, dos seres humanos, também no meio dos verdadeiros cristãos, que haveria decadência durante o tempo, que haveria ruína, que eles não estariam conservando, guardando esta unidade do Espírito conforme deveria ser. E ele já previa que poderia haver muito poucas pessoas com esse desejo verdadeiro. E ele fala 2 ou 3. O número divino para se reunir. E apenas abrindo um parênteses, eu não vejo nesse versículo especificado o sexo das pessoas. Fechando parênteses. 2 ou 3. A palavra não fala mais que isso. E nós também não deveríamos falar mais que isso. Que com outras constelações, de repente, as coisas se tornam um pouco mais complicadas, mais difíceis. É verdade. Mas Deus tem dado todos os recursos para que o número mínimo dele, 2 ou 3, funcione. É o número divino para se reunir conforme ele quer.
Já no Antigo Testamento, quando chega ao final do Antigo Testamento, nós vemos também que havia decadência, ruína. Em Zacarias 4, versículo 10, por exemplo, até há uma certa advertência, onde Deus também vê um número pequeno de pessoas, mas ele o reconhece. Zacarias 4, versículo 10 diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, o período em que há pouca força aparentemente, pois esses 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. E em outras passagens das Escrituras, nós vemos também ligado a isto a maneira sétupla do Espírito Santo operar, revelado também já no Antigo Testamento. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo, a plenitude da direção de Deus, ainda está ali, mesmo que o número seja muito pequeno. Portanto, esses 2 ou 3 que querem colocar em prática aquilo que Deus quer, têm todos os recursos disponíveis que Ele coloca à disposição nossa. Então, não precisamos temer de repente, sermos muito fracos. Até mesmo na nossa fraqueza, Deus ele pode nos ajudar melhor do que se a gente estiver convencido de alguma força nossa. Agora chegamos a um ponto talvez mais central nesse versículo já, o nome divino. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou ao meu nome. Na Bíblia, o nome de uma pessoa geralmente é ligado à revelação da própria pessoa, às características que essa pessoa tem. Nós já vimos algumas coisas a respeito do nome do Senhor Jesus, e nós temos observado e sabemos que os nomes que ele porta estão de acordo com a sua pessoa, revelam a sua pessoa, mostram as suas características, mostram os diversos lados e facetas de sua pessoa. E assim, esse nome divino nesse versículo é o nome que nos reúne. Ele tem também esse desejo, esse poder. Mas se esse nome é a expressão da pessoa do Senhor Jesus, então reunir-se ao nome dele, ou seja, em direção ao nome dele, de acordo com o nome dele, automaticamente implica em que estamos reunidos, melhor dizendo, conforme as características que a pessoa dele tem, que respeitamos as características da pessoa dele, que respeitamos, portanto, também os seus pensamentos, a sua vontade e a sua direção. Eu não posso dizer eu estou reunido ao nome do Senhor Jesus, quando, por princípio, eu já estou desrespeitando algumas características da pessoa dele. Isto pode acontecer, já falei no início. Somos todos humanos, não somos isentos de falhas, mas se propositalmente eu já excluo algumas coisas da pessoa dele, algumas características importantes, alguma parte da vontade dele, dizendo, não, essa parte ali eu vou passar por cima, eu não vou colocar como importante. Aí eu não tenho como dizer que estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus. Que ele não permite que isso seja, ou ele não quer que isso seja apenas pela metade. Quando ele diz reunidos ao meu nome, em meu nome, ele diz com isso de pleno acordo com tudo que eu sou. Ele, portanto, é o Senhor, ele é quem dá as direções, e ele nos mostra isso também diversas vezes na palavra dele. Essa expressão, ao meu nome, nós temos 3 vezes na Escritura.
A primeira vez é aqui no mesmo capítulo, Mateus 18, já no versículo 5. Qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. A expressão em meu nome ali também é a mesma expressão do versículo 20, ao meu nome. Quem recebe é esse, assim como eu o receberia, recebe a mim. Então é o mesmo princípio. Descreve aqui a motivação, o nosso motivo para recebermos alguém. Nesse caso aqui, uma criança. Não vamos entrar nos detalhes do contexto ali, apenas mostrando que também ali a condição de receber a ele, ou a promessa final de receber a ele, essa confirmação está ligada a uma condição, e essa condição é receber aquele menino, aquela criança, conforme as características do próprio Senhor Jesus, como se ele estivesse pessoalmente ali recebendo. Do contrário, essa promessa não se concretiza. Importante talvez também esse ponto para muitos esforços, até mesmo de caridade, que são feitos em nome do cristianismo. Tudo muito bonito, mas se não é feito ao meu nome, em meu nome, eu não estou recebendo a ele. Eu estou fazendo talvez uma coisa certa, uma coisa boa, uma coisa útil, mas não recebendo a promessa e a bênção, portanto, que ele quer dar a cada um de nós. A próxima ocorrência está aqui no capítulo 18, versículo 20, que estamos observando. E temos mais uma vez isto no Evangelho de João, no capítulo 14. Na verdade, nos capítulos 14 e 16. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Condições, portanto, para a oração. E mais uma vez também no capítulo 16 do Evangelho de João, nos versículos 23 a 27. Naquele dia nada me perguntareis, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Contei isso como uma única ocorrência, porque tudo isso está ligado ao assunto da oração, ao assunto de pedir, tanto individualmente como também coletivamente. E aí temos também uma ligação com o nosso versículo, que já vimos que está no contexto justamente da oração coletiva. Reunidos ao nome dele, o nome dele como centro. E também ali no Evangelho de João, as promessas que ele faz, as afirmações que ele faz estão ligadas a essa condição. Condição não cumprida, não há promessa cumprida. Então é importante observarmos esse ponto e termos de fato esse desejo também em nosso coração de nós nos reunirmos ao nome dele, respeitando a pessoa dele, colocando ele no centro, dando a ele todos os direitos, dando a ele a opção, a oportunidade de nos dirigir, de nos conduzir, de nos liderar. E, portanto, também nas reuniões, porque isso não se refere apenas às reuniões, mas nas reuniões, quando estamos reunidos, isto é o foco do versículo 20, eu digo não apenas as reuniões, porque temos essas outras ocorrências com a ocorrência dessa expressão em meu nome, que temos visto. Mas aqui, então, ligado diretamente às reuniões, ele quer ser aquele que lidera, ele quer ser aquele que dá a direção. E é a nossa responsabilidade, cada um, estarmos sensíveis, portanto, à direção que ele quer nos dar, por meio do seu Santo Espírito, também nas reuniões. É um treinamento que precisamos ter durante a semana, na nossa vida, para que ele possa fazer uso disso também na reunião.
E talvez é importante vermos, talvez em outra ocasião, coisas que o Senhor diz a respeito disso também. Apenas gostaria de mencionar um fato que me chama muitas vezes a atenção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, diz que cada um de vós tem. Pergunta: quantos de nós tivemos alguma coisa hoje de manhã? Eu sei a resposta. A Bíblia fala cada um de vós. Mas aí se pergunta, por que de 20 irmãos, homens em comunhão, partindo o pão, apenas 3 ou 4 durante 50% da reunião participaram? Os outros retiveram talvez aquilo que o Senhor deu para vocês. Mas o Senhor quer que retribuamos todos, porque Ele deu a cada um. É a afirmação da palavra dele. Ele não diz que só tal e tal condição você tem. Não, ele parte do princípio que cada um tem. E quando pensarmos, então, de estarmos reunidos ao nome dele, também não devemos deixar de lado um outro ponto, que é tolerância de mal, em todos os seus sentidos. A pessoa do Senhor Jesus é santa. A pessoa do Senhor Jesus é sem pecado. Ele não tolera pecado. E, portanto, se quisermos estar reunidos ao nome dele, temos que condizer também com essa condição da pessoa dele, conforme os critérios que a palavra de Deus nos dá. Não é mal aquilo que eu penso que seja mal, porque a minha consciência pode estar afinada da forma errada. Mal é aquilo que o Senhor coloca na palavra dele como sendo mal. E ele nos dá claros critérios para discernirmos isso. E se essas coisas que ele nos coloca tolerarmos, ao contrário da vontade dele, ele não pode, se isso é um estado permanente, ele não pode se fazer presente e cumprir a sua condição. Então não é conforme o meu e o teu achômetro, mas é conforme os critérios que Deus coloca na palavra dele. O ponto número 6, temos que avançar por causa do tempo também, é a pessoa divina. Já tivemos o nome dele, e o nome vimos que representa a própria pessoa, e agora ele nos faz uma promessa maravilhosa. Ele diz que quando essas coisas estão cumpridas, quando nós temos uma motivação divina, que é justamente a pessoa dele, quando temos um lugar divino onde ele é o centro, quando temos a unidade divina que é feita por ele, quando observarmos o número divino, que é 2 ou 3, estabelecido por ele, quando estamos então reunidos ao nome dele, respeitando a ele, ele está no meio. Estou eu. Não algum outro. Não algum ser humano. Não um irmão, por mais dotado que seja. Mas ele está no meio. Temos a própria pessoa do Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso. É uma promessa que ele faz de forma pessoal também, individualmente, aos cristãos, e já o fez anteriormente em outras dispensações a outras pessoas. Vou mencionar apenas algumas instâncias, por exemplo, o Salmo 23, que todos nós conhecemos também, quase todos de cor. Salmo 23, e o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, quando ele está indo de volta ao céu, ele nos promete no versículo 20 do capítulo 28, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E temos muitas outras passagens mais, onde ele nos promete a presença dele pessoalmente com cada um. Mas ele não quer estar apenas com você e comigo nas situações da vida.
propositalmente eu deixei fora a palavra todas as situações da vida. Porque Mateus 28, versículo 20, também tem uma condição, que é guardarmos os seus mandamentos. Quando estamos nos movendo em lugares, em conjuntos de pensamentos que ele não aprova, que vão contra ele, ele também não pode estar comigo naquele momento. Pelo menos não no sentido de estar do meu lado, me apoiando, me segurando, etc. Claro que ele nunca se ausenta para longe, ele me observa. Mas também essa promessa pessoal tem sua condição. Mas ele não quer apenas fazer isso. Ele quer estar no meio de nós coletivamente. E nós vimos as condições que ele coloca para isso. A pessoa divina, a pessoa do Senhor Jesus, eu estou no meio deles. E por fim, temos um centro divino, que é intimamente ligado, então, a todos esses pontos. Por isso eu coloquei essas setinhas aqui do lado, essas ligações. Eu estou no meio deles. Temos, portanto, um centro divino para a nossa reunião. O Senhor Jesus quer ser o centro. Como vimos naquele relógio lá, se o ponteiro não estiver no centro, se o eixo do ponteiro não estiver no centro, o relógio perde seu valor. Assim, se o Senhor Jesus e as suas diretrizes não estiverem no centro, a reunião também perde o seu valor. Então temos uma grande responsabilidade, por um lado, de realmente colocarmos em prática aquilo que esse versículo nos diz a respeito das nossas reuniões, e inclusive, vou repetir isso de novo, aquilo que o Lucas já nos falou há pouco tempo, inclusive para a reunião de oração. Se pudermos estar ali, nem sempre é tão fácil, porque durante a semana as pessoas estão trabalhando, etc. Mas se tivermos a oportunidade, a possibilidade de estarmos ali, o Senhor Jesus está nos esperando. Também naquela reunião, da mesma forma do que na reunião do Partir do Pão. Da mesma forma do que na reunião do ensino da palavra dele. E da mesma forma como ele quer estar no centro também da nossa comunhão que nós temos uns com os outros. Uma coisa depende da outra. Todos têm o mesmo valor diante dele. Ele promete, portanto, estar no centro, no meio deles. E também esse pensamento, ele permeia toda a palavra de Deus. Poderíamos citar várias ocasiões onde ele está no meio, mas vou citar apenas talvez duas. Uma de Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Um dos primeiros símbolos claríssimos apontando para a pessoa do Senhor Jesus, mostram ele aonde? No meio. Essa posição ele não divide com ninguém outro. Ele não dá para ninguém outro. E já que fomos ao início da Bíblia, vamos agora ao final de nossa Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, e versículo 2. Descrição da cidade temos antes, aí temos aquele rio puro da água da vida, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Novamente uma figura do Senhor Jesus, um símbolo dele. O mesmo que tivemos lá no início aparece no final e novamente está no centro. Como a fonte de todas as bênçãos, como a fonte de alimentação, como a fonte de cura, de saúde espiritual para todos. Assim, no início, no futuro
E nós temos o privilégio hoje de Ele quer estar no centro. E temos todos os requisitos, todas as coisas à disposição para que Ele possa estar no centro. Temos visto isso nesse versículo 18 do capítulo 20 de Mateus. Ao contrário, capítulo 18, versículo 20 de Mateus. Repetindo então, para finalizar mais uma vez os pontos, esse versículo nos dá uma razão divina para nos reunirmos, que está ligada à pessoa do Senhor Jesus no centro. Nos dá um lugar divino onde Ele pode estar no centro. Nos mostra uma unidade divina cujo centro é Ele. Nos mostra um número divino onde Ele está no meio. Nos mostra um nome divino, o nome dEle, que nos reúne ao centro dEle, ao centro dessa reunião que é Ele. Nos mostra a sua pessoa, que pessoalmente está no nosso meio, quando estivermos reunidos assim. Poderia existir algum privilégio maior nesta terra do que ter o próprio Senhor Jesus no nosso meio? Poderíamos desejar alguma reunião com muita pompa exterior, com, sei lá, uma banda, música, etc., sem Ele no meio? Ou preferimos a simplicidade colocada como Ele a colocou na sua palavra e nesse versículo, mas tendo a pessoa dele no meio? É isso que Ele quer. Ele quer estar no meio. É o desejo dEle, são os preceitos dEle, e nos resta obedecermos para o quê? Para obtermos todas as bênçãos que Ele quer nos dar. Porque as bênçãos que Ele quer dar, das quais temos lido hoje de manhã em Efésios capítulo 1, fluem do meio, fluem da pessoa dele, não de outro lugar. Terminando, resumindo, Deus ele quer habitar no meio do seu povo, já no Antigo como também agora no Novo Testamento. Ele somente habita no meio dos salvos e redimidos. Ele não fala desse lugar antes da redenção do Egito. Temos visto que o Senhor Jesus, tem o nome que salva, o nome que redime, e somente Ele pode ser o nome que reúne para você e para mim, se tivermos a salvação e a redenção. Deus mesmo escolhe o lugar da habitação de seu nome, tanto outrora como agora. O nome representa a pessoa e as suas características. Reunidos em ou ao seu nome, quer dizer, reunidos de acordo com tudo aquilo que Ele é. E reunidos dessa maneira e com esse intuito, Ele então está no meio, e somente então. Somente tendo esses critérios que Ele coloca cumpridos. Ele, portanto, nos reúne, Ele é o centro, e Ele tem os direitos, portanto, de determinar tudo também. Apenas mostrando mais uma vez os temas, então, das próximas reuniões. A denominação ou o nome divino. Portanto, no domingo que vem, no mesmo horário, vamos nos ocupar com esse tema, depois com a evolução da Igreja Professa e o caminho de Deus na prática no próximo mês, se Deus quiser.